galera, vamos agora para a questão 12, tá? As que estão faltando aqui, então vai ser a 12, a 13 e a 15, tá bom? Elas são bem tranquilas também de resolver, olha só. Essa 12 aqui, ó. Em um laboratório, dois termômetros, um graduado em Celsius e o outro em Fahrenheit, foram colocados no interior de um freezer. Após algum tempo, verificou-se que os valores lidos nos dois termômetros eram iguais, tá? E aí ele pergunta qual era a temperatura medida em graus Celsius, tá? Então, atente-se à informação aqui do seu problema. Ele fala, ó, após algum tempo, verificou-se que os valores lidos nos dois termômetros eram iguais, beleza? E aí ele quer saber qual era a temperatura medida em graus Celsius. Bom, se as duas medições eram iguais, né? Então, tanto faz você encontrar graus Celsius ou em graus Fahrenheit, que vai dar o mesmo resultado, tá? Então, o que você pode fazer aqui, ó? É bem simples. Você vai utilizar a mesma expressão aqui de conversão que a gente já estava usando nas outras questões, tá? Só que, no lugar, quem era TC, temperatura em graus Celsius, ela vai ter que ter o mesmo resultado, o mesmo valor da temperatura em Fahrenheit. Que aí você pode chamar os dois, tanto faz, tá? Simplesmente de T, tá? De T maiúsculo, beleza? T ou teta, tanto faz, tá? No seu livro, em alguns momentos ali, ele chama de temperatura de teta, né? Ele faz assim, né? Não tem problema, tá? Tanto faz, é só uma letra, tá? É só pra gente poder trabalhar aqui na sua equação, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? No lugar do TC e do TF, você vai escrever simplesmente T, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui, vai ficar T sobre 5 é igual a T menos 32. Isso dividido por 9, tá? O valor do T, tanto para um lado da equação, tanto de um membro quanto para o outro, vai ter que ser o mesmo resultado, tá? E aí é bem fácil você resolver, tá, gente? Um jeito mais simples aqui é a gente desmembrar aqui esse 9, tá? Então, escrever assim, ó. T sobre 5 é igual a T sobre 9 menos 32 dividido por 9, tá? É a mesma coisa você passar dessa linha aqui para cá. Isso aqui é exatamente a mesma coisa, beleza? Não tem mudança. Só que a diferença agora é que esse T sobre 9, tá? Esse T nonos aqui, eu posso passar para o outro lado. E ele tem um sinal positivo, beleza? Na hora de passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar T sobre 5 menos T sobre 9. E isso é igual a 32 menos, né? 32 sobre 9, beleza? Um valor aqui negativo, beleza? Vamos passar aqui para o outro lado. Então, aqui vai ficar... Gente, você tem uma subtração de frações aqui, né? E aí não tem jeito, você vai ter que usar um MMC aqui, tá? Então, vai ficar aqui pra gente, ó. Puxa um traço, tá? Faz aí, ó. Qual é o MMC entre 5 e 9, beleza? 5 e 9, eles não têm nenhum múltiplo em comum, então você pode simplesmente multiplicar os dois valores, tá? 5 vezes 9 aí vai dar 45. E isso igual a menos 32 sobre 9, tá? Então, você vai fazer 45 dividido pelo primeiro, pelo de baixo, e multiplica pelo de cima. Então, 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes T vai dar 9 Tzão. Menos 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes T dá 5T. Certinho? Então, tem um 9T menos 5T dividido por 45. É igual a menos 32 dividido por 9. Tá? Vamos terminar a equaçãozinha. 9 menos 5, isso dá 4T sobre 45. Isso é igual a menos 32 dividido por 9. Você pode utilizar aqui, tá? Quando você se deparar com esse tipo de situação, você pode utilizar, você pode simplificar aqui sua vida, tá? Primeiro, você pode simplificar os dois termos que estão na parte de baixo aqui dos dois membros, tá? Então, 9 e 45 são múltiplos, tá? 9 dividido por 9 dá 1, 45 dividido por 9 dá 5, beleza? Mas tem que estar na mesma linha, tá? Ou os dois de baixo ou os dois de cima, beleza? Ou então do mesmo membro, um em cima do outro, também você pode fazer isso também. 32 e 4 dá pra gente simplificar?
Dá. 32 é divisível por 4, que dá 8, né? Então, você pode pegar aqui, ó. 32 menos 32, né? Mas o sinal vai ficar 32 dividido por 4 dá 8. 4 dividido por 4 dá 1. O que sobrou nessa bagunça toda aqui? Ficou T. Primeiro termo aqui, ó. Ficou T, só o T, né? Sobre. Quanto que ficou aqui embaixo que sobrou? 5. Igual. Menos. O sinal de menos ficou. 8 em cima. E o 1 embaixo eu não preciso escrever, tá? T sobre 5 é igual a menos 8. O 5 está dividindo e ele vai passar, então, né? Você já sabe disso. Passa multiplicando. E aí a gente vai ter como resposta que a temperatura lida em graus Celsius e em graus Fahrenheit, que eu vou ter o mesmo valor, 5 vezes menos 8, isso vai dar menos 40. Ave Maria, que gelo! Tá? Extremamente frio, beleza? Menos 40 graus Celsius é um valor muito frio. Tranquilo? Vamos aí para a próxima questão. A questão 13. Questão 13, ele fala assim, ó. Ao nível do mar, um termômetro de gás a volume constante indica as pressões correspondentes a 80 centímetros de mercúrio, esse Hg aqui é mercúrio, tá? E 160 centímetros de mercúrio, beleza? Uma curiosidade é porque essa unidade aqui, ó, centímetro de mercúrio, também ela, além do centímetro de mercúrio, você também pode usar o milímetro de mercúrio, tá? Ela é uma unidade de pressão, tá bom? Respectivamente, para as temperaturas do gelo fundente e da água em ebulição. A temperatura de 20 graus Celsius, qual é a pressão indicada por ele? Bom, então você está mexendo aqui com duas escalas. A primeira, um termômetro de gás, tá? Que ele usa o gás mercúrio, beleza? E um outro termômetro que ele usa que ele vai estar utilizando aqui uma outra escala, a de graus Celsius. Então, uma dica que eu te dou é você desenhar as duas escalas, tá? Você faz um segmento de reta aqui, ó, para indicar que você vai estar utilizando a pressão em mercúrio, tá? Desculpa, essa escala aqui em mercúrio, beleza? Em altura de mercúrio. E na outra em graus Celsius, beleza? E aí ele fala o seguinte, ele fala, no ponto de ebulição da água, que você sabe que na escala Celsius é 100, nessa escala aqui em mercúrio ele fala que é 160, né? Então esses dois pontos aqui são equivalentes, beleza? E no ponto de fusão, tá? Para congelar, na escala Celsius você já sabe que é 0, né? Você já sabe disso. E nessa escala de mercúrio, ele fala que é um ponto de 80, né? Que é exatamente a metade, beleza? E aí ele pergunta, quanto que vai valer para 20 graus Celsius? O mesmo resultado, essa mesma medição em mercúrio, que eu vou chamar aqui de X. Eu não sei quanto que vale. Beleza? Para a gente resolver essa questão, você vai ter que redefinir, tá? As escalas termométricas. Como assim redefinir? Você vai ter que fazer uma definição nova, tá? Do mesmo jeito que você viu lá no videozinho lá do Clécio, beleza? Da mesma forma, você vai ter que construir uma proporção aqui para os dois. E para você construir essa proporção é bem simples, tá? Você vai pegar este intervalo menor, este intervalinho, esse primeiro intervalinho, tá? Vou chamar aqui de primeiro. E dividir pelo intervalo pequenininho da outra escala. Vou chamar aqui de segundo. Quando você fala intervalo, é porque você tem que pegar um valor menos o de baixo, tá? E aqui é a mesma coisa. Então, você vai escrever x intervalo, tá? Intervalo é uma diferença. Então, vai ser x menos 80 dividido por esse outro intervalo, que é 20 menos 0. 20 menos 0. Beleza? Calma, que não terminou ainda não. Coloca o sinal de igual. Coloca o sinal de igual. E aqui do outro lado aqui da sua equação, eu estou montando uma equação, tá? Esse é o primeiro membro. E agora eu vou montar o segundo membro. No segundo membro, o que você vai fazer? Você vai fazer outros dois intervalos, só que agora você vai usar o intervalo maior, os dois intervalões aqui, ó, esses dois maiores, tá? Então você vai fazer
Você vai pegar este intervalo todinho aqui, ó. Vou chamar aqui de terceiro. E este intervalo aqui grandão, todinho, que eu vou chamar de quarto. Beleza? Sempre que você falar em intervalo, ou que você ouvir falar em intervalo, você está se referindo a uma diferença, uma subtração, tá? Então, o intervalo de 80 até 160 vai ser 160 menos 80. Então, vai ficar... o primeiro aqui, né? Então, vai ficar 160 menos 80 sobre o quarto aqui intervalo, que é 100 menos 0. 100 menos 0. Isso aqui se chama proporção, tá? Isso aqui que você está fazendo é uma mera proporção que você aprendeu lá no seu... Proporção você deve ter aprendido aí no seu 7º ano, 8º ano, mais tardar, tá bom? Agora a gente pode resolver o nosso problema, tá? Então, o que você vai fazer? O que eu preciso fazer aqui? Você precisa achar o valor de x, tá? Então, para a gente resolver essa continha, vou mudar de cor aqui. Vai ficar x menos 80 sobre 20 menos 0, 20. 160 menos 80, 80. 100 menos 0, simplesmente 100. Tranquilo? Agora é só você terminar a sua continha. Simplifica aqui, ó, um 0 com esse 0, tá? O 20 você pode simplificar também. Vamos aproveitar aqui que a gente está simplificando. Vou simplificar este 0 aqui, ó, com este 0. Cuidado para você não confundir, tá? Um 0 aqui eu simplifiquei com outro 0 do outro lado, do outro membro, tá bom? Mas os dois estão no denominador, a parte de baixo da fração, então você pode fazer isso. E esse último 0 aqui eu simplifiquei com o de cima, tá? Você não pode fazer isso com algum outro 0 que estiver perdido aqui nesse termo, tá? Porque você vai estar cruzado, aí não pode não, beleza? Sobra pra gente x menos 80 sobre 2, só cortei o 0, tá? O 2 ficou, igual a 8. Embaixo ficou 1, né? Mas é 1, você não precisa ficar escrevendo, tá bom? O 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. Esse 2 aqui, ó, passa para lá. Então, isso aqui pra gente vai ficar x menos 80 é igual a 2 vezes 8, 16. Menos 80 aqui é negativo, passa para lá, somando, né? Então, vai ficar 16 mais 80. Implica, então, que esse nosso x, ele vai ter um valor de 96 centímetros de mercúrio. Centímetros de mercúrio. Tudo bem? Tranquilo? Tem um outro jeito que pode ser que você ache mais simples, só que depende muito de qual escala que você vai estar trabalhando, tá? Dá para fazer isso aqui com uma regra de 3, se você quiser, tá bom? Só que para você resolver isso com a regra de 3, tem um problema. Qual é o problema? É esse cara aqui, ó, de baixo, tá? Sempre que você tiver duas escalas que tiverem que tiveram pelo menos um ponto que sejam iguais, dá para você usar uma regra de 3. Só que aqui você tem um problema. Uma começa com 0 e outra começa com 80. E aí a proporção não fica legal, tá? Se usar a regra de 3 não vai dar muito bom, não. Beleza? Tranquilo? Então essa é a nossa questão 13, beleza? Vamos aqui para a nossa última, questão 15, é a mais simples, tá? Essa 15 aqui é bem tranquilinha. E aí ele fala, basicamente aí, ele me dá uma temperatura de 298 Kelvin. E ele quer transformar esse 298 Kelvin em graus Celsius. É só isso. Ele fala lá, ó, que no interior de uma sala há 2 termômetros pendurados na parede. Um deles, graduado em Kelvin, indica 298 Kelvin para a temperatura ambiente. O outro está graduado em graus Celsius. Aí ele pergunta quanto esse termômetro está marcando, tá? É bem tranquilo, velho. Bem tranquilo, bem tranquilo. Basta você pegar esse 298, pegar a proporção aqui de Kelvin para Celsius, tá? Isso está no seu livro também, tá lá nos vídeos lá do Classroom,
beleza? E aí você pode assisti-los e pode ler também no seu livro, ver como é que é feita. Na verdade é feita desse jeito aqui, né? Só que com as escalas Celsius e Kelvin, tá? Então isso aqui vai ficar pra gente, ó, 298, põe ele no lugar do TK, é igual a TC mais 273. Esse 273 está somando, passa para lá subtraindo, então vai ficar TC é igual a 298 menos 273, tá? Implica aí que o nosso TC ele vai ser 8 menos 3, 5, 9 menos 7, 2. 2 menos 2, 0. Então vai ser 25 graus Celsius. E aí termina as nossas questões. Tranquilo?